Olá, galera. Segue a nossa segunda aula de matemática, falando sobre a área de algumas superfícies poligonais planas. Ressalto se encontra a partir da página 67 do livro didático de vocês. Área de uma superfície poligonal. Área de algumas superfícies poligonais planas. Um polígono divide o plano que o contém em duas regiões distintas, uma interna e a outra externa. A figura formada pela união do polígono com sua região interna é denominada superfície poligonal ou região poligonal. Tipo assim, temos aqui o desenho de um triângulo qualquer. Nós temos a superfície, o triângulo, né, dessa linha preta. Se eu pegar esse triângulo e pintá-lo parte interna, então a união da parte interna amarela com a parte vermelha, com a parte preta, é o que a gente chama de superfície poligonal ou região poligonal. Área de uma superfície quadrada. A porção do plano ocupada por uma superfície poligonal corresponde a um único número A, a área. Um único número A real positivo, chamado de área, obtido pela comparação da porção ocupada pela superfície poligonal com a porção ocupada por uma unidade de medida de área. Ou seja, como se você pegasse esse triângulo pequenininho aqui, esse triângulo, e o dividisse em vários quadradinhos. E cada quadradinho desse, você chamou ele de unidade unitária, né, de área. Então, basicamente seria isso, a ideia seria isso, ó. Observação. Se uma região poligonal é composta de N regiões poligonais justapostas, então sua área é igual à soma das áreas das N regiões considerando a unidade U ao quadrado. A área da região poligonal abaixo é igual a 5, igual a 5. Então, tipo aqui, né? Tem essa região aqui, poligonal, foi dividida em 5 unidades de área quadrada, U ao quadrado. Então, aqui nós temos 5 valor numérico igual a 5, correspondente à área dessa figura. Então, são 5 quadradinhos que nós estamos comparando com essa unidade menor. Então, a unidade de medida de área que geralmente consideramos é a área delimitada por um quadrado unitário, isto é, um quadrado de lado 1, U, sendo U uma unidade de comprimento. Dizemos que a área desse quadrado unitário é 1 U ao quadrado. E a área de uma região de uma superfície quadrada de lado L é dada por L vezes L, que vocês já sabem, que é a mesma coisa que L ao quadrado, né? Você tem a área de um quadrado, a gente sabe que é lado vezes lado, que é igual a lado ao quadrado. Que é igual a lado ao quadrado. Dando sequência, a gente já sabe como calcular no quadrado, só para lembrar, né? A área de uma superfície retangular. Muitas das vezes, as situações em que é preciso determinar a área de uma superfície plana, como para estimar o gasto com a pintura das paredes de uma casa, já que a mão de obra a ser cobrada para esse trabalho muitas vezes é calculada a partir por meio do metro quadrado, tá? Vamos calcular a área delimitada pelo retângulo abaixo, considerando quadrado de lado 1 centímetro por unidade, de 1 centímetro como unidade de medida. Então, a gente tem um quadrado aqui de altura 3, um retângulo de altura 3 e de base 8 centímetros. E que cada quadradinho que compõe ele tem justamente 1 centímetro quadrado. 1 centímetro quadrado. Se eu quero saber a quantidade de quadradinhos, basta contar quantos tem aqui de baixo, que no caso são 8, né? Multiplicar pela quantidade que tem em cima, que no caso são 3. 3 vezes 8, 24. Ou seja, a área dessas peças aqui são 24 quadradinhos. 24, no caso que cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado, então é 24 centímetros quadrados. Nesse caso, multiplicamos a quantidade quadrados de lado 1 centímetro de uma coluna pela quantidade de quadrados de uma linha, ou seja, 3 vezes 8, que eu acabei de falar. Portanto, a área do retângulo é 24 centímetros quadrados. A área de um retângulo é dada por base vezes a altura. Então, essa região aqui é a base, e aqui nós temos a altura. Então, base vezes altura é a região de é a área é a forma para se calcular a área de um retângulo. Tem uma observaçãozinha aqui, né?
Em alguns contextos que envolvem área, a superfície poligonal será chamada pelo nome do polígono, que a determina. Por exemplo, em vez de dizer a área da superfície retangular, diremos a área do retângulo. Exatamente. Por exemplo, para determinar a medida da altura do retângulo de área r raiz de 3, π raiz de 3 centímetros quadrados e cuja medida da base é π centímetros, fazemos. Ou seja, olha só, nós sabemos que a área de um quadrado, um retângulo, é base vezes a altura. No caso aqui, nós já temos a área, que é π centímetros quadrados. Então, no canto do lazinho aqui, a gente vai colocar π raiz de 3 centímetros quadrados, melhor dizendo. Igual a base é π, tá aqui, né? Dizendo bem aqui. E pede pra gente encontrar a altura H, que eu não sei. Aqui dá pra gente de quebra cancelar o π com π, porque vai passar dividindo, mas cancela. Então sobra que o H vai ser exatamente o raiz de 3. Então dessa maneira, no caso desse problema aqui, deu pra gente a área e pediu para encontrar a altura. Então pode ser já aparece um problema desse tipo durante os nossos exercícios. Dando sequência, a área delimitada por uma superfície. A área de uma superfície limitada por um paralelogramo não retângulo. Então é possível, temos um paralelogramo aqui, bonitinho, tá? Temos a base dele aqui, temos essa altura. Se a gente analisar bem, se eu pegar esse triângulozinho aqui, colocar aqui na frente, o que vai acontecer? Vai ficar uma figura igual a essa. Pegando esse triângulo aqui e colocando bem aqui. Aqui assim. Tirando daqui, levando lá pra frente, tá? Então fica uma figura igual a segunda figura, onde nós temos base vezes a altura. Formou o que? Um retângulo. Então a área do paralelogramo, o que é um paralelogramo? É uma superfície, né, poligonal, que tem lados opostos paralelos que não se encontram. Lados opostos paralelos que não se encontram. Por mais que você prolongue os lados, eles jamais vão se encontrar. Olha só. Se eu prolongar esse lado e esse aqui também, eles jamais vão se encontrar. A mesma coisa acontece com esses outros. Se você prolongar, jamais vão se encontrar. Então, por isso que é chamado de paralelogramo, tá? Lados opostos, 2 a 2, são paralelos. É a fórmula para calcular a área base vezes a altura. Bem fácil. Vamos ver esse exemplozinho aqui. A gente tem, vamos calcular a área do paralelogramo ao lado. Observe, a gente sabe que paralelogramo, acabamos de ver, base vezes altura. Mas a base aqui seria x mais 4. Então tem que descobrir quem é esse x. E a altura h eu não sei. Mas observe que essa região aqui forma um triângulo, onde eu tenho essa medida x, tem um ângulo de 60 graus, tem uma hipotenusa 4 e tem a altura h. Então, usando um pouco de trigonometria, a gente consegue encontrar o h. E depois a gente também encontra o x, né? Então, vamos lá. Olhando aqui, olha, se eu tenho um ângulo, então vamos lembrar de seno, cosseno e tangente. Olha só, o ângulo agudo tem um cateto oposto h, tem a hipotenusa 4. Cateto oposto e hipotenusa vai me recordar o seno. Então, você teria que o seno, né, já está feito aí, mas eu vou fazer aqui embaixo, seno de 60 seria igual cateto oposto que é h, dividido pela hipotenusa que é 4. Mas quanto equivale o seno de 60? Ora, raiz de 3 sobre 2, só lembrar da músicazinha. Isso igual a h sobre 4. Aí, dando sequência aqui, você multiplica mesmo pelos extremos, você vai ter 2h igual 4 raiz de 3. Passo 2 dividindo, deixo o h sozinho. Deixo o h sozinho. Fica 4 raiz de 3 sobre 2. Então, h vai ser igual a 4 por 2, 2 raiz de 3. Então, aqui você já tem um h. Mas só descobrir o x para encontrar a... Tá aqui, de fato, né? Tá aqui.
Mesma coisa que eu fiz, mas passo a passo. Deu 2 raiz de 3. Agora, para encontrar o x, basta usar a teorema de Pitágoras. Tá? Vamos analisar aqui a teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa, que é o 4 ao quadrado, igual 2. Deixa eu fazer aqui uma página branca. Nós temos, só para pegar aqui a figura, temos 4. Temos um triângulo mais ou menos assim. Deixa eu tentar fazer aqui. Tá aqui nosso triângulo. Vamos voltar lá na questão. Ele tem 4H, 2 raiz de 3 com H. 2 raiz de 3. A gente quer o x, né? Voltando aqui. A gente quer o x aqui, tá? Então a gente vai descobrir o valor desse x, usando o teorema de Pitágoras. Então, teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados do cateto. A hipotenusa é 4. Então, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. Então, você vai ter 4 ao quadrado igual o b é o x, o c seria o 2 raiz de 3, isso ao quadrado. Pronto. Aí 4 ao quadrado 16, igual a x ao quadrado, né? Dando sequência. Mais, elevando isso aqui ao quadrado, você vai ter o 2 ao quadrado primeiro, que é 4. Depois, você vai ter raiz de 3 ao quadrado, que é igual a raiz de 9, que dá 3. Aí fica 4 vezes 3. Você vai ter 16. 4 vezes 3 a gente sabe que é 12. Vou passar para o outro lado subtraindo logo, tá? Então, menos 12. Igual a x ao quadrado. Então, logo, x ao quadrado vai ser igual a 4, né? Aqui 16 menos 4. Menos 12 dá 4, melhor dizendo. Então, x vai ser raiz quadrada de 4. Que a gente sabe que vai ser 2. Mais ou menos 2. No caso, como a medida de lado tem que ser positivo, né? Então, voltando lá. De fato, o x é 2. Mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer o quê? A gente quer a área do paralelogramo. Para a área do paralelogramo, o que é que eu preciso? Do 2 aqui, mais o 4, que dá 6. E multiplicar pela altura, tá? Então, a área do paralelogramo é a base da altura? Aqui. 6 vezes, porque aqui é 2 mais 4 dá 6, que é a base, vezes a altura, que é 2 raiz de 3. 6 vezes 2, 12. Repete o raiz de 3. Portanto, a área do paralelogramo é 12 raiz de 3 centímetros quadrados, já que a unidade de medida era centímetro. Para frente. Área de uma superfície triangular. O triângulo tem algumas fórmulas interessantes para calcular a área dele. Então, veremos. Podemos pensar na área do triângulo como metade da área de um retângulo, que nem aqui. Ó. Deixa eu pegar outra figura aqui, para ficar melhor. Se a gente pegar um retângulo, aqui, olha só. Pegar opa. Pegando o retângulo, pronto. Pegar uma linha aqui, vamos dividir em 2. Tá, temos 2 triângulos, então se você for calcular desse retângulo aí, você tem base vezes altura, chamar de B aqui, chama aqui de H. A área do retângulo seria base vezes altura. Mas se eu quero a área só de um triângulo, então eu vou dividir essa área por 2. Porque aqui eu tenho 2 triângulos. Então metade do retângulo dá exatamente um triângulo. Então por isso que é base vezes altura dividido por 2, tá? Bem simples. Então essa é a fórmula para calcular a área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2, expliquei. No caso do triângulo equilátero de lado L, tem uma fórmula específica, mas ainda é assim aqui. Olha só. Que a gente já viu que a altura de um triângulo, né, já vimos, é L raiz de 3 sobre 2. A altura de um triângulo equilátero, tá? Então, jogando isso aqui, a altura, se a base é L, e a altura é L raiz de 3 sobre 2, jogando aqui, a gente vai ter, ó, base, tá aqui o L, vezes a altura L raiz de 3 sobre 2, dividido por 2, que é esse 2 de baixo. Aqui fica L vezes L, que L é o quadrado, dividido por 2 sobre 2.
Aqui repete a primeira fração, que é L ao quadrado sobre raiz de 2, ou, ficaria assim, não. L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso dessa aqui de baixo, que é o inverso do 2, que é 1 meio. Daí você tem L ao quadrado vezes 1, L, raiz de 3, L ao quadrado raiz de 3 vezes 1, L ao quadrado raiz de 3. 2 vezes 2, 4. Então, essa é a fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tá? Não esqueça. Aí vamos a um exemplo. Vamos calcular a área de um triângulo ABC a seguir. Consideremos como base o lado AB. O lado AB é a base, né? Já está indo considerar. Aliás, a gente já deve considerar como se tivesse cabeça para baixo, tá? Até porque o lado AB a gente tem dados numéricos. E também aqui, esse segmento que forma 90 graus com ele. Então, lógico que ele vai ser a base, porque tem a altura formando 90 graus com ele. Então, aqui temos a base e aqui temos a altura, formando 90 graus. A altura sempre vai formar 90 graus com base. Como é base vezes altura, dividir por 2, nós temos base que é 5, aqui, altura 3, dividido por 2. 3 vezes 5, 15, dividido por 2, 7,5. Portanto, a área do triângulo é 7,5 centímetros ao quadrado, porque está em centímetros. Tá bem simples e fácil. Aí temos algumas fórmulas para a área do triângulo. Tipo isso aqui, ó. Vamos lá. Nós temos essa fórmula aqui, que usa essa fórmula aqui. Pronto, aqui. A fórmula usa o seno. É a seguinte, a fórmula. A de triângulo igual a 1 meio vezes A vezes C vezes seno de beta. Como é que funciona essa fórmula? Quando é que você vai utilizá-la? Você vai utilizá-la, tipo, aqui, ó. Esse exemplo que eu vou fazer aqui. Desenhar um triângulo. Tá? Pronto. Suponhamos que 60 graus. Que seja 5. Aqui 4. Você quer a área desse triângulo. Pronto, tá aqui. Observe, nesse caso, você não tem altura propriamente dito, né? Você não consegue calcular a altura facilmente, né? Talvez nem dê. Mas, você tem o quê? Tem dois lados, 5, o lado que mede 5, BC, e o lado BA, que mede 4. E o lado BA ou AB, tanto faz, o lado AB com o lado BC. Entre eles dois, entre esse lado aqui, o AB e o BC, tem um ângulo de 60 graus. Então, quando houver essa situação onde dois lados formam um ângulo entre si, aí você pode usar aquela formulazinha lá anterior para calcular o triângulo. A área do triângulo vai ser igual a A vezes B, tá? Que lá eu vou chamar de outras letras, que é a mesma coisa, que é esse A e esse B. São justamente os dois lados aqui que formam um ângulo, tá? Os dois lados que se encontram formando um ângulo, esse A e esse B. A letra não importa, porém você sabe que esses dois caras são os lados que formam um ângulo, então é o 5 e o 4 nesse caso. Vezes o seno do ângulo formado pelos dois lados, tá? Isso tudo dividido por 2. Aí você vai ter AB descendo seno de alfa. No caso aqui, se a gente for continuar, ficaria 4 vezes 5, vezes o seno de 60, tudo isso dividido por 2, tá? Então ficaria desse jeito. Aí, 160, raiz de 3 sobre 2, né? Então ficaria assim, a área igual 4 vezes 5, 20, tá? Voltando aqui, 4 vezes 5, 20. Seno de 60. Aqui, né? 160 raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Tudo dividido por 2, né?
Pronto, a área que vem aqui, pronto. Aí 20 dividido para 2, dá 10, né? Fica 10 raiz de 3 sobre 2. 10 dividido para 2 dá 5 raiz de 3. Então, esse aqui seria o exemplo prático, tá? Essa aplicação. Então, voltando lá. Então, como eu já falei, vocês vão usar naquela situação que eu citei. Agora, quando vocês tiverem os três lados, as medidas dos três lados, vocês podem usar a forma de Heron, onde vocês vão usar o semiperímetro. O que é o semiperímetro? A soma de todos os lados dividido por 2. Isso é o semiperímetro. Então, a área do triângulo, usando a forma de Heron, é raiz quadrada de semiperímetro vezes semiperímetro menos o primeiro lado. Esse Azinho seria o primeiro lado. Vezes semiperímetro menos o segundo lado, vezes semiperímetro menos o terceiro lado. Tá? Já tive a aplicação. Aqui, ó. Para determinar um triângulo retângulo, com catetos medindo 3 e 4 e hipótenusa 5, podemos apresentar três modos distintos. Considerando os lados A igual a 3 e C igual a 4, e o ângulo beta igual a 90, temos que a área do triângulo, no caso agora usou o seno, porque ele considerou a seguinte maneira. Pegou o triângulo retângulo, aqui, mais ou menos, 90, ele tem 3, 4 e 5, tá? Essa já é a medida. O que ele foi que usou? Ele usou o ângulo de 90. Percebe que o 3 e o 4 formam ângulo de 90. Então, você pode usar essa fórmula, ó. A vezes B, vezes seno de alfa ou de beta, tá? Tanto faz, dividido por 2. Você pode utilizar. Então, quem seria o A? Quem seria o B? Seria o 3 e o 4, porque formam um ângulo de 90 entre os dois. E você sabe o que é 90, porque o ângulo tem um retângulo. Então, você vai ter que... A área vai ser 3 vezes 4 vezes seno de 90, que é exatamente igual a 1. Isso dividido por 2. Aí fica 3 vezes 4, 12. 12 vezes 1 do seno de 90 é 12. E dividido por 2 dá 6. Então aqui seria uma forma de calcular a área. Primeira forma. Agora a segunda forma seria o que? Aplicando a forma de Heron. Agora sim, a gente vai ter a forma de Heron aplicada. Deixa eu fazer o desenho de novo. Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. São as três formas, né? No caso aqui, a gente tem os lados medindo 3, 4 e 5, tá? Tá um pouco desproporcional, mas considerei. Só a nível didático. Então a gente tem a forma de Heron é o seguinte. Você tem que... A área vai ser igual a raiz quadrada de semiperímetro vezes semiperímetro menos um dos lados, vezes semiperímetro menos vezes semiperímetro menos o lado B, vezes semiperímetro vezes o lado C, menos o lado C, melhor dizendo. Tem aqui tudo dentro da raiz, tá? Então, o que é o semiperímetro? A soma de todos os lados, dividido por 2. Então, o semiperímetro vai ser 3 mais 4 mais 5 dividido por 2. E isso vai dar 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. Dividido por 2 dá 6. Então, você tem que o semiperímetro é 6. Aí você usa o semiperímetro lá dentro da fórmula. Vai ficar a área igual semiperímetro, que é o P, 6 vezes 6 menos o A, pode ser o 3, tá? Vezes o 6, que é o semiperímetro, menos o B, aqui. O B pode ser o 4. Vezes semiperímetro, que é o 6, menos o C, que é o 5, no caso. Fecha, abre, mete tudo dentro da raiz, tá? Pronto. Então, a área aqui vai ser 6 vezes 6 menos 3, dá 3. 6 menos 4, dá 2. 6 menos 5, dá 1. Isso dentro da raiz. Então, você vai ter que a área vai ser igual 6 vezes 3, 18. 18 vezes 2, 36. Vezes 1, 36. Raiz quadrada de 36 igual a 6. Percebam que deu a mesma coisa. Ou seja, de duas formas, chegou no mesmo resultado. Mas por que eu usei essa? Porque eu tenho todos os lados. As medidas de todos os lados. E o último
é usando base vezes altura, né? Caso você poder escolher a base como 3 e a altura como sendo 4. Dividir por 2, né? Você tem 3 vezes 4 dividido por 2 dá 6. Portanto, a área do triângulo também é 6 centímetros quadrados. Ou seja, as três fórmulas deram resultado, né? Vocês conseguiram resolver o problema, tá? Então, aqui finalizou a segunda aula. Até mais.